Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridas irmãs. É com muita alegria que estamos mais uma vez no momento de união e oração do terceiro seu, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. E hoje nós estamos recebendo a visita de uma amiga muito querida do nosso movimento espírita de Petrópolis e todas as cidades que conhecem a nossa irmã Isaura de Azevedo Hart. Boa noite, Isaura. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Nós agradecemos muito o convite, a lembrança do meu nome, e aqui estamos para fazermos um estudo em conjunto, todos colaborando, e nós vamos aprender um pouco mais, né, sobre o Evangelho de Jesus. E é uma alegria muito grande quando nós entramos nessa sintonia desse Evangelho de luz de Jesus, não é? Trazendo calma para os corações, trazendo luz para todos os lares, uma sintonia entre nós todos. Boa noite, nossos irmãos queridos Marisa, Joelma, Flávia, Graziela, do Centro Ismael, Cineide, do Centro Ismael, Michele. Sejam todas bem-vindas. Nós vamos entrar mais uma vez nessa rede amorosa entre várias casas espíritas de Petrópolis e dos arredores, né? Para estudarmos juntos a palavra maravilhosa desses irmãos espirituais. Hoje, no livro Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, a Isaura vai ler a lição 123, Viver em Paz. E depois, no livro O Espírito da Verdade, hoje será a vez de uma mensagem linda do nosso irmão André Luiz. É a mensagem número 28, Lições do Momento. É isso, Isaura? Quer dar uma palavrinha aos nossos irmãos que estão chegando? Agradecendo muito a todos, vários companheiros e irmãos da UMEP e de vários outros centros, né? Inclusive de Teresópolis, a nossa irmã Cláudia, lá de Teresópolis, muito obrigada. E agradecemos a todos que aí estão, Silvio, Elda, Janete, Rúbia, Lúcia, Edilane, Silvia Figueirinha, Laura, a Nancy Miller e tantas outras criaturas que já foram entrando depois que você citou os nomes, não é? Quantos corações queridos, quantos muito amigos bom. aqui. Você falou nessa rede de amor, gostei muito dessa expressão que você citou, porque a gente se sente realmente numa rede de amor, embalada pelo carinho, embaladas nós duas pelo carinho desses irmãos que param um momentinho das atribulações da vida, se sentam para ouvir um pouco do Evangelho. E o Evangelho é sempre algo que nós já ouvimos, mas há sempre algo que faltou ser ouvido. Né? Então, a gente sempre aprende. Né? É verdade. Sempre aprende. E eu acho Luciane, tudo isso... Claudete. Sejam bem-vindos, todas as nossas amigas, nossos irmãos. Tudo isso é muito sagrado, são momentos muito importantes na nossa vida. Muito importantes, muito. Então, antes de fazer a prece inicial, já são 20 horas, eu vou ler uma mensagem que se chama justamente o lado sagrado da vida, para que possamos aprender a dar valor, a observar e ter muita gratidão por tudo. E essa mensagem diz assim: todas as coisas têm o seu lado luz, o seu lado sagrado. Sagrada é a vida que nos foi dada por Deus, Pai amoroso, que em tudo colocou o seu selo, seu amor e compaixão, tornando todas as coisas sagradas. Sagrado é o mundo, a vida, a natureza, o nosso corpo, a terra e este chão. Que encontremos o sagrado em nossa vida e o cultivemos feito flor, porque o sagrado é sublime e pede respeito, atenção e amor. Sagrado é o dia que nos acorda em luz, sagradas são as horas ao nosso dispor. O que de mais simples nos faz feliz
isso se torna sagrado. Sagrado é o tempo que nos é dado viver, tempo usado para o bem, para construirmos uma bela história, tempo passado, tempo futuro, tempo sagrado é viver o agora. Sagrada é a amizade, todos aqueles que compartilham da nossa rota bendita, onde escrevemos no livro do destino a sagrada história da nossa vida. Sagrados são os momentos de amor, onde unimos corações num só compasso, com os mesmos ideais e sonhos. Sagradas são as uniões de almas e espíritos que vão muito além deste momento vivido. Sagrados são os momentos de fé. Nós que somos eternos peregrinos, somos banhados por luz na comunhão com o divino. Sagrados são os nossos pequeninos atos, gestos de fraternidade, gentileza e educação de uns para com os outros, socorrendo os necessitados, doando uma palavra de atenção, orando pelos doentes e aflitos, doações delicadas aos nossos irmãos. Sagrados são os momentos simples, vividos no dia a dia, abraços amigos, abraços apertados, olhares carinhosos, o encontro das mãos. A simplicidade de cada gesto torna tudo sagrado. Gratidão, Senhor, pela nobre chama sagrada que habita em nós. Que a cultivemos como admirável flor, regando-a com a nossa fé, respeito e amor. Que o templo divino do nosso coração seja o nosso sagrado lugar, onde a luz se faça presente e Deus esteja sempre a nos abençoar. Do Espírito Irmão Daniel. Bonita mensagem, não é, meus Muito irmãos? bonita. Eu já havia lido. Já Muito havia bonita essa lido. mensagem. Muito bonito. Muito linda. Então, vou convidar agora todos vocês para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, fechar os nossos olhos por um instante e vamos nos unir num só coração, numa oração singela, dizendo assim: Senhor Jesus, luz do nosso viver, nós agradecemos por mais um dia. Nós agradecemos por esta união, Senhor, por este momento de oração e estudo, onde nos ligamos, Senhor, numa sintonia maior, buscando aprender, buscando conhecimento, para aliviar assim a nossa ânsia e que possamos encontrar, Senhor, paz e serenidade no que hoje nos será trazido pela nossa irmã Isaura. Nós pedimos por ela, Senhor, que ela seja envolvida e abençoada, fazendo uso da palavra nesta noite. E, Mestre amado, nós rogamos que os teus benfeitores amados, os teus embaixadores de luz, possam visitar aqui todos os lares, envolvendo e abraçando num aconchego de amor e carinho todos os nossos irmãos. Fica conosco, Senhor, abençoa toda a humanidade, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, uma boa noite e uma boa palestra, minha irmã. Eu volto para a prece final. Você vai aparecer. Vou Né? aparecer na prece final. Tá bom, Até Sandra. já, meus Muito irmãos. muito obrigada, querida. Boa noite, meus irmãos. Vários outros irmãos entraram depois que nós já citamos alguns nomes. A nossa irmã Rogéria Galhardo. Agradecemos muito a todos que aí estão, nos colaborando conosco através das vibrações, da atenção, não é? Da presença. Isso é tão importante entre nós, para que nós possamos formar, como disse a nossa irmã Sandra, essa rede de amor, não é? Porque a rede ela é entrelaçada, a gente não sabe onde ela começa, ela não tem, a gente não vê nem o meio, nem o princípio, nem o fim da rede. Todos são importantes e iguais nessa rede de amor. E nós vamos, então, iniciar hoje com o livro Fonte Viva, que é
a recomendação da noite é a lição Viver em Paz, a lição 123, 1, 2, 3. E essa lição é a fonte viva do livro de Chico Xavier. Nós sabemos que esses livros dessa série, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, essa série, ela foi uma série que o Emmanuel recolheu trechos do Evangelho de Jesus, trechos das cartas, pedacinhos pequeninos, poucas palavras, e dali ele faz uma página maravilhosa, onde nós podemos mergulhar num estudo profundo de horas, não um estudo tão rápido, mas de horas, se nós formos analisar cada pedacinho. Porém, nós sabemos que quando nós nos entregamos a uma leitura dessa, ainda mais com esse envolvimento, nós sabemos que nós entramos na vibração do Cristo. Nós entramos naquele momento daquele ensinamento que está no ar. Hoje em dia, nós salvamos tudo nas nuvens, não é? Nós salvamos, a gente paga uma mensalidade pequenina para que as nuvens mantenham aquelas fotos, aquilo tudo que nós gostamos e que queremos guardar, nós salvamos nas nuvens. Tudo isso aqui está nas nuvens. Os ensinamentos de Jesus estão nas nuvens entre aspas, diríamos assim. Todos esses ensinamentos estão na atmosfera da Terra, porque as palavras do Cristo impregnaram a atmosfera da Terra. Então, vamos ver Paulo, que foi aquele grande ceareiro que partiu para divulgar os ensinamentos de Jesus, e nós sabemos que, graças a Paulo, o cristianismo prosperou, cresceu. Se não fosse o empenho, a dedicação deste companheiro, provavelmente o cristianismo não tivesse tido a disseminação que conseguiu ter, porque ele não poupou energias e trabalho. Por quê? Ele acreditava que os chamados santos, porque o cristão naquela época, não era chamado de cristão, hoje em dia nós chamamos os cristãos. Naquela época eram chamados santos. Então, os santos, segundo Paulo, ele acreditava que esses santos, o verdadeiro cristão, ele precisava conhecer a verdade. E o que era a verdade? A verdade era o ensinamento de Jesus, na sua essência. Então, precisava conhecer a verdade e, além dessa verdade, ele precisava colocá-la em prática. Além do conhecimento, ele precisava colocá-la em prática. E, para isso, Paulo saiu trabalhando muito, sem poupar energia física e espiritual, para que todos conhecessem a verdade do Cristo e pudessem colocá-la em prática, fazendo como se fosse um grande trabalho de unificação. Ele queria fazer a unificação dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos ver quando ele disse, né? Nessa página tem o trecho de uma carta dele, a segunda carta dele aos Coríntios, quando ele diz assim, a frase é essa: vivei em paz. Capítulo 13, versículo 11. Então, Emmanuel aproveita essa frase, vivei em paz, e diz, mantente em paz. É provável que os outros
te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Então, deixa quem quiser, não é? Guerrear contra nós. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, muitas vezes sem que você faça nada, apenas com a sua presença. Muitas vezes a nossa presença incomoda a criatura, principalmente quando a nossa presença está em um local onde o ambiente é um ambiente moralmente não muito adequado, onde as criaturas estejam tratando de assuntos não tão relevantes. Quando chega um cristão verdadeiro, uma pessoa que se preocupe com o Evangelho de Jesus, essa presença incomoda. Então, é provável que os outros te guerreiem gratuitamente, sem que você fale nada, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Olha que coisa linda. Vamos continuar. Deixa quem quiser guerrear contra nós, mas nós não vamos guerrear contra ninguém. É como diz também o Chico Xavier, que tem uma colocação que ele diz assim: deixa quem quiser ser seu inimigo, mas você não seja inimigo de ninguém. E continua a página. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Precisamos estar envolvidos da compaixão e da bondade. Nós precisamos, a bondade é o amor, a compaixão é a piedade, é aquela ternura pelo que sofre. Eu já vi, infelizmente, pessoas religiosas dizerem assim: eu não consigo ter pena ou ter vontade de visitar tal local assim, porque eu não me deixo envolver, não tenho pena daquelas criaturas, eu quero estar longe dessas criaturas. Essa pessoa está sem a bondade, sem a companhia da bondade, sem a companhia da compaixão. Todos nós, em dado momento, precisamos de compaixão. Em dado momento, nós precisamos, alguém vai ter compaixão de nós, porque nós vamos passar por algum momento difícil e vamos despertar esse sentimento na outra pessoa. E diz assim ainda a página: assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Vamos fazer todo o possível de não nos exasperarmos, não ficarmos irritados. Quantas vezes, isso é natural nosso, do ser humano, alguma coisa nos irrita, nós saímos do sério, como nós costumamos dizer. Isso é natural, não vamos nos massacrar por isso, mas vamos tentar fazer com que essas ocasiões sejam cada vez menos, aconteçam cada vez menos em nossa vida. Esse momento de irritação, de raiva, de reclamação contra alguém, isso aí, Emmanuel está nos aconselhando a evitar isso em nossa vida. Porque quando eu me exaspero, reclamo, eu me irrito, eu naturalmente estarei atraindo para mim as forças negativas nessa área, nessa mesma situação, nessa mesma conjuntura. Eu estarei atraindo os espíritos que agem e pensam dessa forma. Então, eu preciso
evitar esses momentos raivosos na minha vida, não é? E continua ainda Emmanuel no livro Fonte Viva, Viver em Paz é a página. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Nós, procurando estar com serenidade, é natural que eu possa analisar com a cabeça fria, como nós chamamos. Muitas vezes, na hora, a pessoa chega com uma notícia, eu quero logo tomar uma providência e pego o telefone, vou ligar, ou eu chamo a pessoa e falo, me exaspero, depois eu me arrependo. Então, é melhor nós não resolvermos nada no ímpeto, não resolvermos nada no momento da raiva, no momento do cansaço. Vamos procurar agir com serenidade nos momentos propícios, mais adequados, deixar o tempo passar, usar a água da paz, como falava o Chico Xavier, encher a boca d'água e deixar o tempo. Esse encher a boca d'água não é que a água vá fazer nada, é apenas ganhar tempo sem falar. Porque quando a gente fala sem pensar, a gente erra. E erra muito. E depois que fala, diz Joana de Ângeles que a palavra é uma flecha que, depois de acionada, invariavelmente ela irá atingir o seu objetivo. Depois que atingir o objetivo, é muito difícil a gente voltar atrás, recolher o que se falou. Então, é muito importante que a gente realmente tenha cuidado. E continua Emmanuel, através do Chico. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Quando a pessoa nos procurar, vamos reparar carinhosamente todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Então, todos aqueles que nos procuram, muitas vezes a pessoa nos procura num momento inadequado, inoportuno, mas a pessoa não sabe. Ela não sabe que aquele momento não está adequado para nós. Não é um momento adequado para uma conversa. Nós não estamos pacificados por dentro para tratar daquele assunto. Então, o que nós precisamos colocar na nossa mente? A pessoa nos procurou, lembrou de nós, está precisando de uma orientação, até de um número de telefone, não é? Quantas vezes a pessoa nos liga para saber o número do telefone de outra pessoa? Mas ela ligou no momento em que a gente está lá correndo, está almoçando, está preparando uma refeição, nós estamos com um problemão dentro de casa, mas a pessoa não sabe. Por que eu vou atender a pessoa com 4 pedras na mão, como nós costumamos dizer? A pessoa não sabe. Vamos atendê-la da melhor maneira possível. Vamos atendê-la com carinho, como diz aqui na página anterior. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos, né, podem estar necessitando de alguma coisa. Eles podem estar aflitos, desesperados, às vezes estão com raiva, né? Estão completamente desequilibrados, trazem problemas graves dentro deles, souberam de uma notícia terrível e nos procuram. Então, vamos ouvir o conselho de Paulo, vivei em paz. E para que nós vivamos em paz, nós precisamos passar também essa paz.
A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E nós precisamos fazer com que essa paz se multiplique. Então, continuando, diz assim: unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Quantas vezes a pessoa liga, o problema não é nem tão sério para nós, mas para aquela pessoa é de uma seriedade, é algo assim tão terrível para aquela pessoa. Então, nós precisamos tratar aquele problema respeitando o grau de valor que a pessoa esteja dando. Eu não vou menosprezar o problema dele, é um grande problema para ele. E vamos tratar com respeito que merece. E continua então: uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. O que tem? Não é nada demais, vamos ajudar a criatura. No momento atual, meus irmãos, o mundo está passando por enormes problemas financeiros dentro dos lares, muito suicídio, muita doença surgindo, não apenas Covid, todas as outras doenças continuaram. Acrescentar mais o Covid, não é? Porém, tudo ficou mais difícil, porque o temor, o medo de estar indo ao hospital, o temor do contágio nas ruas. Então, a vida ficou muito complicada. Ficou muito difícil. As pessoas, muitas estão sozinhas, e nessa vida isolada, precisam da nossa ajuda, que seja uma ajuda da nossa prece, do nosso telefonema, da nossa preocupação, não é, com eles, porque na hora que eu me preocupo com aquela criatura, eu estou emitindo, enviando para elas as melhores vibrações do meu coração. E isso é muito importante nesse momento, essa troca de energia positiva, de vibrações amorosas. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Então, eu preciso pacificar a alma das criaturas através dessa pacificação, doando paz às criaturas, automaticamente eu recebo a paz, porque isso é a lei do retorno, isso é invariável. Isso não há dúvida, meus irmãos, que eu vou receber em troca, não que eu faça com essa intenção. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, muito, viver em paz é serviço de poucos. Viver de qualquer maneira é fácil, meus irmãos. Nós sabemos que é muito fácil viver de qualquer maneira, mas viver de forma equilibrada, tentando construir essa paz dentro de nós, aí é difícil, é muito difícil. E isso é um trabalho de esforço que a nossa doutrina nos ensina. E, principalmente, para viver em paz, é ter a paz de consciência, é ter dentro de si a tranquilidade de que, mesmo não sendo perfeito, nós não somos perfeitos, nós não somos a criatura ideal, nós ainda temos muito que aprender, nós falhamos muito, nós erramos muito, mas nós estamos a caminho, estamos tentando. E essa tentativa
ela é feita com esforço, porque as nossas falhas são muito grandes, aí nós temos que nos esforçar, que tentar a primeira vez, tentar a segunda. Isso aí é fruto do nosso esforço, e nós precisamos realmente desse esforço diário. Vamos então passar para o livro Espírito da Verdade, ainda agradecendo a todos esses irmãos, a nossa irmã Claudete Maria, matando saudade da Comerge com Isaura. Claudete é daquele tempo daquela Comerge. Claudete, que prazer ter você aí. Muito obrigada, minha irmã, você conosco aqui. A nossa querida Terezinha, a Terezinha, esse exemplo de criatura que está aqui conosco. Muita honra ter você aqui conosco, Terezinha. Obrigada pela sua presença. E vamos, então, às lições do momento. É uma lição 28, como já falou a nossa Sandra, é uma lição de André Luiz. E as lições pares foram escritas por Valdo Vieira, as ímpares por Chico Xavier. Então, a lição 28, foi escrita por Valdo Vieira. E é baseada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E ele diz assim: Deus é amor invariável, e o amor desafivela os grilhões do espírito. Então, esse amor de Deus é amor invariável, não varia, não é? É um só, é aquele amor seguro, certo. E o amor desafivela os grilhões do espírito. Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se, desenvolta dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Então, nós estávamos falando que viver em paz é fruto de uma consciência tranquila, na lição anterior, no livro Fonte Viva. E aqui diz, se há repouso na consciência, quer dizer, a consciência está tranquila, né? A evolução da alma ergue-se, desenvolta, desembaraçada, porque a consciência está tranquila, está fazendo o melhor, está tentando fazer o melhor. Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Então, nós precisamos nos preocupar com o bem. Há pessoas, muitas vezes, nós falamos assim, eu posso não fazer o bem, mas também não faço mal a ninguém. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Está lá, na nossa codificação kardeciana. É necessário fazer o bem. Então, aqui está. Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Junto à correção, sempre existe o desacerto, exaltando o mérito do dever na conduta digna. Identifique na dificuldade o favor da providência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo no imprevisto da experiência mais grave o fulcro de incitamento à perseverança, na boa intenção, e vendo na tibiez de quantos emergiram na invigilância o exemplo indelével, que não se pode apagar, não é? Daquilo que não deve ser feito. Então, todas as vezes que a dificuldade bater a nossa porta, é muito difícil, meus irmãos. Não vamos pensar que isso seja fácil. Mas todas as vezes que a dificuldade bater a nossa porta, precisamos, aqui diz, identifique na dificuldade o favor da providência divina. É a providência divina trazendo aquela prova exatamente para que nós avancemos. Porque se não tiver prova, eu não passo de ano, eu não avanço uma série escolar. Então, eu preciso da prova para avançar. E
Aqui diz assim: sentindo no imprevisto da experiência mais grave o fulcro de incitamento à perseverança. Então, todas as vezes que a experiência for grave, for algo duro, difícil para passar, eu preciso perceber que nessa experiência árdua e difícil, eu preciso ver que o fulcro de incitamento à perseverança na boa intenção, então eu preciso ver ali que o teste para a minha perseverança, para que eu prossiga. Eu não posso desanimar, eu não posso me entregar, meus irmãos. A situação está difícil, vamos procurar ajuda, vamos confiar em alguém. Há tantos companheiros amorosos, nós temos criaturas boníssimas que nos amam, que são nossos, se não são nossos irmãos consanguíneos, são amigos fiéis, amigos queridos de tantos anos, companheiros da casa espírita, nos quais nós podemos confiar, fazer um atendimento fraterno, contar a nossa dificuldade momentânea para que ele nos ajude a romper. Nós só não podemos entrar no desespero e achar que nós somos super-heróis que podemos resolver tudo sozinhos. Agora, também, não podemos cair no outro lado da moeda, que é ficar sempre falando no problema, sempre falando no problema. Como eu ouvi hoje de uma companheira muito querida, dizendo o seguinte para mim: quando a gente começa a falar, a repetir o problema muito, 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 só fala naquela situação, as pessoas começam a fugir de nós. Vamos acelerar por causa do tempo. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Gente, que frase maravilhosa. Se a sombra é muito grande, é porque a fonte de luz é enorme. Então, se eu estou num momento difícil, vamos procurar, é muito difícil, vamos procurar rapidamente essa fonte de luz. Essa fonte de luz é o nosso Criador, é Deus, o nosso Pai de amor, de bondade. Desse modo, a alegria pura viceja entre a dor e o obstáculo. A resignação santificante nasce em meio às provas difíceis. A gente aprende a se resignar quando não tem jeito. A renúncia intrépida irrompe no seio da injustiça e das emulações acirradas. Quantas vezes muito ciúme, muita inveja, não é? Atrapalhando a nossa vida. Então, nós aprendemos a renunciar, a sair dessa injustiça que estão praticando conosco. E a pureza construtiva surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Eis porque, em seu círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas a lhe doarem o estímulo e a consolação, o entendimento e a claridade de que você carece para ajustar-se espiritualmente através das lides variadas de cada instante. E aí ele vem citando as situações que podem aparecer na nossa vida. O chefe irritadiço, imaginemos, nós temos que trabalhar 8 horas com um chefe irritado. Ele é instrumento providencial de corrigenda. Ele é um instrumento para nosso aperfeiçoamento. Vamos olhá-lo não com ódio, vamos orar por ele para que ele se acalme, mas vamos ver que ele é um instrumento na nossa vida para aprendizado. E depois, mais tarde, nós vamos lembrar dele até achando graça daquelas situações que vivemos. O companheiro problemático deixa-nos livre caminho à sementeira da fraternidade sem mescla. O engano é precioso contraste a ressaltar as linhas configurativas da atitude melhor. Quantas vezes nós cometemos enganos, e são enganos feios,
Nós nos equivocamos, nós erramos. E vamos ver esses erros nossos, não é? O engano, como um contraste a ressaltar as linhas para que nós tenhamos atitudes melhores amanhã. O engano de hoje é aprendizado para amanhã, para não fazer mais amanhã. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência da estrada reta. Quando nós estamos subindo a serra, a gente fica vendo aquelas curvas e curvas. Quantas vezes eu já pensei assim, meu Deus, se fosse em linha reta, nós chegaríamos mais rápido, não é verdade? Chegaríamos a Petrópolis mais rapidamente. Mas a tortuosidade demonstra a importância, a excelência da estrada reta. Se nós não passarmos por essas curvas e tortuosidades do caminho, nós não vamos valorizar a estrada reta. Faça, pois, do momento que transcorre a lição recolhida para o momento a transcorrer. Então, agora, por exemplo, nós estamos num momento muito difícil, isolamento social, nós estamos tivemos que voltar para dentro de casa, então estamos num convívio muito mais dia inteiro, as nossas imperfeições estão mais à mostra, a imperfeição dos outros que vivem conosco também estão mais à mostra, e esse momento é um momento de suma importância na nossa evolução. Precisamos aprender com esse momento a paciência, a resignação. E aqui diz: faça, pois, do momento que transcorre a lição recolhida para o momento seguinte, para amanhã, para aquele que eu irei recorrer, não é? Que eu irei passar ainda. Verificando quantas vezes em 24 horas você é requisitado a auxiliar os semelhantes e não regateie cooperação. Em 24 horas, quantas vezes nós somos chamados a trabalhar, a ajudar alguém? É um copo d'água que pedem, serve isso aqui para mim, faça isso assim, assim, prepare tal coisa assim, assim. Qual eu estou num telefonema, eu estou precisando de uma informação assim, assim. Quantas vezes dentro de casa, no isolamento, nós estamos auxiliando as criaturas? E vamos precisar observar isso atentamente. E à noite, quando dormimos, vamos orar e pedir a Jesus que nos encaminhe para as caravanas de amor que vão sair por aí, aliviando as dores, recolhendo os infelizes, auxiliando as criaturas. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Quanto mais trabalho no bem, melhor para nós. E isso aí é de profunda importância. E já estamos nos aproximando, daqui a pouco a nossa Sandra vai aparecer aí. Nós, na oficina do trabalho, buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo. Eu acho isso aqui de profunda importância. Na nossa vida, nós somos chamados a usar da gentileza a todo instante, até com os animais, porque eles são gentis conosco, mas muitas vezes nós não somos com eles, né? Quantas pessoas chutam os animais, escorraçam os animais, de qualquer maneira. E nós precisamos do exercício dessa gentileza. Isso é a troca, uma troca de educação, uma troca de bons fluidos, uma troca de energia boa, para que a vida fique mais amena. Não é tão importante chegar a uma repartição pública e ser tratado com carinho e com respeito por aquele que esteja lá trabalhando? Não é tão bom chegar a um consultório médico e a secretária ser aquela pessoa amorosa, atenciosa, que nos receba com carinho?
Não é tão importante chegar ao supermercado e encontrar um caixa atendendo, simpático, carinhoso, um gerente que nos atenda, ou uma pessoa que esteja arrumando as prateleiras, que nos dê uma informação com amor? Por que não fazer isso com o próximo? Mas começar a fazer dentro de casa, meus irmãos, porque aí o hábito é criado assim, dentro de casa. É através desse exercício, dentro da nossa casa, que nós vamos ter o hábito lá fora. A nossa querida Maria Luísa está dizendo ali, gentileza gera gentileza. O grande profeta gentileza, não é aquele nosso irmão que já partiu, deixou esse ensinamento tão bonito pelas ruas do Rio de Janeiro, não é? E no recesso do lar, o alvorecer encontra ali a presença em novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios da altura. Dentro do nosso lar, nós precisamos começar com essa prática. Muitas vezes a gente vê as pessoas muito aflitas. Está na hora do culto do Evangelho do Lar, vamos fazer o nosso Evangelho. E às vezes, fulano, você não veio, você não chegou a tempo, e vamos fazer o Evangelho. Mas acabou o Evangelho, começa a discussão, começa o trato com grosseria um com o outro. Não é assim, meus irmãos. O Evangelho é o ápice que nós precisamos ter naquele momento, mas o Evangelho é um momento de reunião familiar, de prece, de oração, mas depois o Evangelho continua na prática. Porque é como Paulo falava, ele queria que os santos conhecessem a verdade, que era o ensinamento de Jesus, mas ele queria, acima de tudo, que essa verdade fosse posta em prática por esses santos. Então, nós somos os espíritas, né? Os cristãos da nova era. Né? Nós somos espíritas cristãos e estamos precisando, mais que nunca, ter essa prática dentro da nossa casa. Sabe por quê, meus irmãos? Nós despendemos muito tempo indo para a casa espírita. Há pessoas que vão 3, 4 vezes por semana à casa espírita. E, às vezes, há semanas que vamos de ponta a ponta, de segunda a domingo. Todo dia tem uma tarefa, uma atividade, e com que prazer a gente vai à casa espírita. Mas será que basta isso? Será que essa ida com tanta frequência... E agora? Nós não estamos podendo ir. Agora chegou o momento da prática verdadeira, no dia a dia. A casa espírita veio para a nossa casa. Nós trouxemos as nossas casas espíritas para dentro do nosso lar. A nossa prática espírita está dentro do nosso lar. A nossa mediunidade está sendo exercitada dentro do nosso lar. Não numa reunião mediúnica, de prática de reunião mediúnica, mas a nossa prática mediúnica através da intuição, através da palavra, através da leitura. Estamos esclarecendo os espíritos, ou nós não estamos junto a uma nuvem de testemunha, não é? E então, nós agora já vamos encerrar. Eu acredito que eu acho até que eu já passei da hora. Vamos lá para o final. Quando ele diz assim, pureza inoperante é utopia igual a qualquer outra. Pureza inoperante, quer dizer, sou muito pura, tenho muito conhecimento, falo muito bonito, leio muito, conheço muito, mas não faço nada. Pureza inoperante é utopia igual a qualquer outra. E, em razão disso, ignorar a poça infecta é manter-lhe a inconveniência. Então, se eu ignoro a podridão que ainda tem dentro de mim, eu
estou mantendo a inconveniência dessa poça infecta. Não menospreze, assim, a lição do momento, na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos a cada dia, segundo as particularidades das manifestações de nosso livre-arbítrio. Então, meus irmãos, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos utilizá-lo da melhor maneira ou da pior maneira que queiramos, mas vamos precisar depois repor tudo isso na nossa estrada, não é? Se colocamos com mau uso do livre-arbítrio as taxas viradas para cima, as taxinhas, que nós vamos, então, pregar, depois passar com os pés e ferir os nossos próprios pés. Desculpem, eu acho que eu passei um pouco da hora. Desculpe, Sandra, eu acho que eu passei, eu me atrapalhei aqui com o horário. Não passou da hora, não. Aqui com o horário. Está dentro do horário. Que beleza, desculpe, Isaura, maravilhoso. Desculpe. Gratidão, muita gratidão. Foi muito lindo esse estudo. Tenho certeza que nossos irmãos todos, depois Obrigada. Você vai ler os comentários, estão todos assim encantados com o raciocínio, Obrigada. Com tudo que foi trazido, né, da parte espiritual e os seus comentários Obrigada. Da sua experiência. Obrigada pela sua generosidade, por compartilhar com todos nós os seus estudos, não é? Obrigada. Deus te abençoe, Isaura. Queridos irmãos, obrigada a todos vocês que ficaram até agora conosco, que compartilharam da beleza desses ensinamentos espirituais, né, que a Isaura trouxe para nós com a sua voz tão querida, com o seu entusiasmo. Eu me empolgo. Não é? Obrigada, gente. Isso é maravilhoso. Eu não tenho a delicadeza da Sandra, mas... Mas nós precisamos dessa empolgação evangélica, não é? Para acender as chamas nos corações. Queridos irmãos, que nós possamos nos lembrar de algum parágrafo, de alguma frase, de algo que foi trazido hoje, que nos tenha tocado, e possamos colocar em prática a beleza desses ensinamentos. Como a Isaura falou tão bem, hoje parece que as paredes das casas espíritas foram para o chão, se abriram. E tudo aquilo que era ensinado dentro da casa espírita, hoje tem que ser trazido para a prática. É hora de colocar em prática o evangelho de luz do nosso mestre amado Jesus. Então, nossa irmã Isaura vai fazer agora a prece de encerramento. Gratidão a todos vocês, de toda a equipe do Momento de União e Oração do Terceiro Seu. Um abraço muito grande, um abraço espiritual para cada um de vocês. Então, meus irmãos, agradecendo mais uma vez, como a Sandra agradeceu, também agradeço muito o carinho de todos. Vamos orar e rogar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, esse mestre memorável, que Paulo tão bem pregava e ensinava, e era um apaixonado pelos ensinamentos do Cristo. Esse Cristo que nós queremos seguir, não o Cristo crucificado, o Cristo ensanguentado, o Cristo em andrajos, mas o Cristo livre, o Cristo iluminado, o Cristo que ilumina consciências, o Cristo que nos renova, o Cristo que nos faz homens e mulheres de bem. Esse é o Cristo que nós queremos em nossa vida. Não o Cristo preso em um templo, mas o Cristo que nós trazemos para o nosso lar. Esse Cristo que está em qualquer lugar, na praça pública, está no lar mais humilde, assim como está na mansão, está na rua, está nas penitenciárias, lá com aqueles irmãos trancafiados,
Ali está o Cristo, esse é o Cristo que nós queremos seguir. O Cristo que ama, o Cristo que respeita, o Cristo que ilumina. Jesus, aqui estamos, querendo seguir-te e amar-te cada vez mais. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos e aqueles que aqui não puderam estar, mas que são dignos todos dessa bênção amorosa. Fique conosco, Senhor, que a tua paz esteja em nosso coração, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada a você. Obrigada, Isaura. Uma boa noite. Obrigada. Muita paz, meus irmãos. Tudo de bom.